Boa noite! Estamos com mais um Clube do Livro do Triluna. Hoje vamos começar a falar sobre o capítulo 11, O Ritmo, do livro que a gente está lendo, que é o Caibalion. Eu tô lendo essa versão verdinha e esse capítulo eu fiz várias marcaçõezinhas, assim, eu gosto de fazer com post-it, né? Porque eu não gosto de escrever no livro. É, nossa, eu achei esse capítulo muito legal, assim me fez me fez traçar vários paralelos. Mas, antes de eu falar do capítulo, eu queria falar de uma coisa que eu tive uma aula na minha escola, eu sou professora, né? Eu tive uma aula de história do Egito Antigo, a história não contada. E eu queria dizer que tudo que a gente aprendeu. Assim, vamos lá, contextualizando, né? O professor era um professor doutorado em história, angolano. Então, assim, o cara manja do que ele tá falando, né? E aí, ele falava que, assim, o que a gente chama de Antigo Egito não é o Antigo Egito, é o antigo contemporâneo, porque existe muito mais Antigo Egito antes do Antigo Egito do que o Antigo Egito. Porque começa-se a falar Antigo Egito quando começa-se a ter lá o antes de Cristo, depois de Cristo, pós-colonialismo, né? Então, assim, este livro, esta capa, é uma capa colonial, é uma capa que vê o Egito como antes dos gregos e depois dos gregos. Só que o Egito ele é muito mais antigo do que a gente tem a noção pelos livros de história, sobretudo os que foram escritos pelos gregos. Então, até mesmo o nome Egito foi dado pelos gregos. Então, né, é muito Legal. legal. E aí, o significado real da palavra Egito é enigma no idioma deles. E aí, como eles era encripto, né, que eles chamavam, porque eles entraram no lugar onde eles não conseguiam entender a língua. E aí eles chamaram de encripto, óbvio que encripto é grego, né, ó, a sonoridade. E aí cripto, virou Egito. E aí até o nome, né, eles que criaram. Então assim, é muito interessante a gente entender que quando a gente realmente começa a entender a questão do eixo de Bering, é, a origem da humanidade, como é muito legal a gente entender que o Antigo Egito é muito mais antigo do que a gente acredita, do que está datado, do que está registrado pelos gregos, né? Dito isso, por que eu tô falando tudo isso? Porque esse conhecimento. E aí, assim, várias coisas para endossar isso na história contada pelo pessoal que realmente vai pesquisar isso, né? A própria arquitetura, outras coisas. Então, assim, por que eu tô falando tudo isso? Porque este conhecimento do Caibalion, ele é muito mais antigo do que ele é datado para ser. Ou seja, tem muitas coisas que envelheceram mal, digamos assim, mas tem muitos preciosidades assim do hermetismo. E eles chamam de hermetismo na palestra, na aula, né? Então eu achei muito legal que eles reconhecem que o conhecimento místico, esotérico da humanidade, eles, a academia, né? É o hermetismo, a origem do conhecimento místico, esotérico e o conhecimento do mundo, as leis herméticas, as leis que regem a magia. Então, esse livro aqui ele é muito importante. E aí é isso, eu queria dizer que assim, o que a gente está estudando aqui é ouro para nós magistas, e é conhecimento da humanidade milenar, assim, ancestral. Eu lembro quando tu comentasse, eu tô pensando em botar o Caibalion pro ano que vem. Isso foi no, em 2024 para 2025.
né? Ah, tô pensando em botar o Caibalion. Daí eu respondi, nossa, eu já li algumas vezes, e cada vez que a gente lê, a gente tem uma percepção diferente. E é sempre assim. Eu li o capítulo 11 de novo, né, eu já tinha lido para o Clube do Livro, mas li o capítulo 11 de novo hoje, e vem outros insights. Então, cada vez que a gente lê, a gente traz outra coisa, né? E é um conhecimento que é extremamente antigo e que a gente vai renovando e vinculando e linkando com coisas que são extremamente novas. Eu concordo demais, assim. Foi o capítulo 10 que a gente teve, né? Remarcou, remarcou. E eu li algumas vezes também, e é isso que você falou. Cada vez eu tive uma percepção diferente. Teve uma parte que me pegou mais, teve uma coisa que eu linkei, eu falei, nossa, eu não tinha pensado nisso. E aí o 11 também, eu já tinha lido para a semana passada, e aí minha internet estava terrível, eu não conseguia entrar. E aí, hoje eu reli ele, eu falei, nossa, é verdade. Comecei a pensar em situações aplicáveis na vida real e em momentos, né, aí, né, no spoiler, que realmente saiu de um ponto e foi para outro totalmente extremo. Bom, então esse capítulo do ritmo, ele vai falar que tudo tem um fluxo e refluxo. Então, tudo que vai para um lado vai para o outro. E eu me lembrei muito daquele, cara, eu não sei o nome daquele objeto, mas sabe aquele objeto que tem várias bolinhas, aí você pega uma e solta e a outra vai Tudo assim? também, não é? Não, mas é um nome específico, não é? O pêndulo, blá blá blá. Pêndulo de escritório de heterotop de Wall Dos anos Vendido Street. nas lojas de 90. 1,99. É ótimas referências, né? Pra mim é de escritório. Não, todo filme do tipo Nova York, aquele cara bem sucedido e Aham. tal, dos anos 90 tinha um desse ali no escritório Aham, dele. exatamente, essa é a minha referência. Esse pêndulo, ele junta duas coisas, né? Dois princípios. Ele junta o princípio do ritmo, que é essa coisa do bateu lá, e o princípio da vibração, né? Porque, na verdade, o ritmo, Reverbera, né, nas ele é bolinhas um a processo, vibração. é, ele é um processo ah, criado por base da vibração, né? Então, ele vai para um lado e para o outro porque tudo no universo vibra. Então, ele também vibra. Então, o Ah, e também pêndulo da polaridade, né? Tanto que aqui nesse capítulo também ele da fala que polaridade. ritmo e polaridade estão conectados, né? Eu acho muito legal essa ideia de ritmo. E eu consigo fazer um paralelo muito forte também com a polaridade, porque na polaridade ele fala que assim, você consegue transmutar uma coisa de amor para ódio, né? Isso sendo muito simplista, né? Mas é mais ou menos o que ele fala. Você consegue transmutar o grande mestre, né, que domina as leis herméticas, consegue transmutar uma coisa de amor para ódio. E pra gente que é bruxo, magista, transmutar as coisas, mudar a realidade das coisas é essencial, Uhum. essencial, né? Então, quando a gente vê o vazio, ali, claro que nada é vazio, mas porque tem o princípio da vibração, mas quando você vê uma falta, ali está a oportunidade de fazer com que aquilo vá para o outro extremo. Ah, se é falta, existe a oportunidade de transformar isso em abundância. E não é fácil esse raciocínio, assim, a gente fala, né? Só que precisa muito ser trabalhado a nossa mente, Uhum. porque, né, isso é muito complexo do magista que vive só na realidade. E é por isso que eu gostei tanto desse capítulo, porque ele fala sobre a lei da neutralidade, neutralização, né? Então, mas eu vou falar sobre ela depois, que eu acho que ela tá mais pra frente, né? Ou eu falo agora porque eu já tô emendando no assunto. Não, eu falo agora que eu já emendei no assunto, né? Ah, Então, porque olha só, a gente vive na realidade. E aí a realidade ela afoga a gente, né? Com choques de realidade, literalmente. Então a gente vive na cultura da escassez, onde existe falta o tempo todo. Falta isso, falta aquilo outro. E nada é por acaso, né?
Nada por acaso. Eu, antes de vir pro clube, eu tava. Nossa, eu falo demais, gente. Antes de vir pro clube, eu tava Claro. vendo um vídeo da. Quem lembra daquela youtuber Juju? Lembram da Juju Prazer? Enfim. É, ela era Sim, uma sim. youtuber que fazia coisas de reflexões e tal, né? E aí parece que depois ela atingiu muita fama, na época que o YouTube era muito hypado. Ela atingiu muita fama e ela percebeu que ela não queria mais aquela fama e ela foi pro meio do mato. Foi pro meio do mato e foi viver, tipo, com zero luxos. E aí ela começou, mas ela fez isso meio que de propósito para ela saber o que ela realmente precisava. Eu acho isso muito louco, mas ela fez, né? E aí tal, ela precisou que ela percebeu que ela precisava de uma cama, que as costas doem, então ela foi lá, comprou uma cama. Ela percebeu que eu acho que eu preciso de um banheiro porque o mato não é tão, né, legal assim. Aí foi lá e deu um jeito de ter um banheiro e tal, assim. Então ela começou a do zero entender o que que ela realmente precisava. E aí ela meio que teve um detox dessa cultura de escassez que a gente vive. Que é literalmente isso, a gente tá o tempo todo, tipo, falta isso, falta aquilo outro, preciso disso pra ser feliz, preciso daquilo pra ser feliz, preciso daquilo pra ser feliz. Mas o grande mestre, aquele que domina as leis herméticas, segundo esse capítulo, inclusive, do ritmo, ele consegue pairar acima da do ritmo, né? Que eu até considerei assim como caos. Assim, o ritmo que poderia levar você junto, porque tudo que vai, volta e as coisas estão em constante movimento, então você é, pega um ônibus lotado, chega, acorda atrasado, pega um ônibus lotado, aí chega no trabalho problema, aí não sei o que, aí isso vai somatizando, somatizando, aí você vai ficando, né, as coisas vão te movendo para um lado para o outro. E aí você tem a opção de trabalhar na sua mente de magista para que você vibre e, e neutralize esse ritmo que está indo de um lado para o outro, tá atingindo o ambiente, tá atingindo a vibração, e você tem a opção de neutralizar isso, pairando acima desse pêndulo caótico que é a vida, que traz consigo essa cultura de escassez, ao ponto que você não se abala. Não me abala, nada me abala. Eu achei isso muito legal, muito difícil de praticar. Mas, e aí eu fiz a associação com o estoicismo, que, né, eu tô gostando muito de praticar o estoicismo. Eu já falei aqui várias vezes, em vários capítulos diferentes. E associei ao estoicismo essa ideia de, tipo, o que que é a pior coisa que pode acontecer? Ah, mas qual a pior coisa que pode acontecer? Isso aconteceu, tá? E aí, morri? Não, então tá. E aí, essa neutralização é muito interessante. Não pensei além daí mais em relação a isso, mas eu acho que é um objetivo, assim, é dominar essa lei da neutralização em alguns momentos, assim, ficou pra mim, sabe? Eu acho maravilhoso, assim, mas eu acho que é muito útil, óbvio, que você chegar num grau onde você domine essa lei para trazer uma aplicabilidade efetiva na sua vida em coisas grandes. É o objetivo na vida, né? Mas quando você começa a aplicar isso ou perceber coisas que já rolaram em pequenas coisas, em pequenas situações, eu comecei a achar fantástico. Assim, hoje relendo foi uma coisa que eu falei, cara, é verdade. Tipo, quando eu consigo mudar o mood de uma coisa que tá vindo, assim, que tá muito ali, parece que as coisas automaticamente elas tomam seu rumo, elas vão se encaixando e vão acontecendo de uma forma certa. Ao mesmo tempo que quando eu entro naquele ritmo, sabe? Que eu já fico irritada com as coisas e acontece outra coisa, eu vou, sabe? Parece que eu realmente vou junto, eu vou sendo levada para aquele outro extremo até chegar quase num dia de fúria, sabe? Assim, e as coisas elas vão dando errado em sequência.
parece que o negócio é uma bola de neve, assim. Então, e aí, realmente, quando eu consigo me acalmar, quando eu consigo, né, ponderar as coisas e ser mais racional e vestir aquela coisa do vamos resolver? Vamos tocar pra frente, porque é isso. Já tá aqui, não tem o que fazer, vamos resolver. Parece que começa as coisas de novo a ir pro outro lado. Mas eu É percebo verdade. momentos da minha vida que, de alguma forma, eu consegui meio que parar essa avalanche que estava indo para um lado que eu sei que ia acabar numa desregulação, numa coisa muito forte, sabe? Amiga, é Enfim, verdade, é muito verdade isso. Só uma vírgula, eu chamo isso de energia estática da bruxa, assim, porque aqui em casa, quando eu tô muito puta, sempre quebra alguma coisa na minha mão, assim, ó, quebra um eletrodoméstico, é sempre coisa eletrônica, assim, tipo, aham. Amiga, e tipo, você não convive em casa, né? Na escola, sim, mas você tem os gatinhos. Você percebe mudanças neles? Porque aqui com as crianças é uma loucura. Eu percebo que eu vou virando um vulcão e mesmo assim eu tenho interagido com eles. Não é que eu tava sendo grosseira ou que eu tava uhum, irritada com eles, mas eu vou percebendo que do nada o caos vai se formando atrás de mim. Eles começam a aham. brigar, quebra coisa, vai, não sei É o que que, os o negócio gatinhos, tem eles campo de agem guerra. diferente, os gatinhos aterram. É. Eles pegam para si, eles transmutam, é outra vibe, entendeu? Eles estão aqui para cuidar de mim, na verdade, porque senão quem estoura sou, quem quebra sou eu. Fala, Não faz Suzy. todo sentido, verdade. Eu ia falar que eu sempre tive muita dificuldade em entender por que que as pessoas se afetam tanto com as coisas. Porque eu sou zero emoção, né? Eu sou extremamente razão. Então, aconteceu alguma coisa ruim, paz. Aconteceu alguma coisa muito boa, paz. Eu sou muito neutro, assim, né? Eu não, eu não tenho altos e baixos, eu não sofro com isso. E eu sempre tive muita dificuldade de entender por que que as pessoas sofriam tanto com isso. E eu acho que esse capítulo, ele traz um pouco de luz nessa minha falta de entendimento. Porque tudo tem caminhos, tudo vai para um lado e para o outro, tudo vai para suas polaridades, tudo é como um pêndulo. Só que muitas vezes parece que, embora tudo vá para um lado e para o outro, assim, se a gente dividir em estágios, né? Tem pessoas que estão lá embaixo na ponta do pêndulo, que vai e volta. Então elas ficam lá na ponta. E muitas vezes parece que eu tô lá em cima, que eu vejo a coisa aí, mas ela não faz tanto Não te efeito. afeta É como tanto, né? se, então ela vai e volta e eu tô aqui em cima, assim. Então eu não tenho esse sentimento de eu tô muito puto, eu vou explodir e tal, e não sei o quê, e quebra alguma coisa em casa. Não tenho. Acho triste às vezes, mas Então, é interessante, porque no livro ele fala sobre isso num outro sentido também, né? Ele fala assim, tá, e as pessoas que não experienciam grandes emoções, né? Grandes sentimentos, grandes. Como é que ele fala? Que tem pessoas que, ó, palavras do livro, né? Que tem pessoas que não são capazes. Palavras do livro. E eu juro que eu não pensei em você nessa hora. Agora você falando, agora você falando, eu falo, olha só. É, Ó, tá falando, né, que homens que têm homens, mulheres, pessoas, né, que têm prazeres intensos estão sujeitos a sofrimentos desmedidos, sofrimentos intensos. É, E aí ele fala que uma pessoa, bom, falava em algum lugar aqui que a pessoa que não era capaz de sentir grande tristeza também não seria capaz de é, experienciar uma extrema alegria, por exemplo, né? mas não E aí, sou o que mesmo. que você acha disso, assim? Eu acho isso mesmo. Eu não experiencio É, grandes tristezas e eu também não experiencio grandes alegrias. E eu acho que aham, por isso, isso é uma demonstração do. Eu não tenho relacionamento, eu não gosto de relacionamento, porque essa coisa de amor, de estar apaixonado, para mim, aham.
É Você se zero. considera aromântico? Você sabe o que que significa aromântico? Então, assim, a Sim, gente tem assexual, que é a pessoa eu acho que que não sim. gosta de transar, e a pessoa que é aromântico, que Que até eu não gosta gosto de da, transar, mas eu não mas gosto não da gosta. relação. Isso, de ter um É isso aí. relacionamento. Olha só. Eu conheço uma pessoa que é romântica também, então é interessante. Essa pessoa tem um filho, teve um relacionamento, foi muito traumático, a pessoa fala, não quero mais. Eu Eu acho que é nunca tive um resposta ao relacionamento trauma. traumático. Eu Não tive três teve? Eu teve. relacionamentos, nunca foram traumáticos, sempre Aham, foram muito na paz. aham, Mas é aquela coisa assim do não aham, não me não encaixa, não sinto necessidade. aham, Eu não sinto necessidade de estar abraçado o tempo todo, aham, de ficar tocando, de abraço, de beijo, isso nem em família, tá? Nem em família. Eu tenho uma aham. relação muito boa com a minha mãe. Qual que é seu A gente signo, viaja seu muito. sete? Eu sou touro. Caramba, né? Touro é bem. Normalmente touro gosta dessas coisas, né? E eu zero E seu sou ascendente? Capricórnio. Aí a gente Tá tem uma explicado. É, tá temos um explicado. Não, tá temos um explicado. ponto. É. Não, legal, assim. Cara, eu sou, assim, completos extremos. Eu sou completos extremos. Eu vivo isso aqui na prática. O ritmo, os meus amigos e pessoas que gostam de mim, me conhecem muito bem, falam que eu sou caótica. Que eu sou o próprio ritmo em pessoa. Porque uma hora eu tô lá no lado da balança, outra hora eu tô do outro. E, assim, eu amo amar. Mas eu também sou completamente desapegada ao nível, tipo assim, ai, eu não preciso de nada, de ninguém, sai daqui, sabe? Então é muito interessante eu viver os extremos e, honestamente, como a gente não conhece outra forma de viver, a gente fala, eu gosto de ser assim, né? Tá tudo bem, é a gente, é quem a gente é, né? A gente também aprende a lidar com o jeitinho como a gente veio, né? Mas às vezes eu preciso dessa lei da neutralização, porque algumas coisas me afetam muito, né? Então seria legal a gente pairar, né? Para mim. No seu caso, se você quer talvez sair dessa neutralização extrema, você pode experienciar algumas coisas com, sei lá, né? Eu Cada um acho tem o seu processo. eu acho que talvez se pensassem, é mais fácil alguém que está em neutralização entrar para o ritmo do que alguém que está no ritmo sair para Será? neutralização. Para mim parece tão difícil. Não, Será? eu acho que, porque, Porque eu acho mais né, fácil alguém é se abrir porque para isso. Verdade! Porque é no outro mais difícil. capítulo falava que o fluxo é movimento, então é mais fácil de sair do zero para o movimento. É verdade, faz sentido. Fala, desculpa que eu cortei vocês. Imagina. Não, assim, nessas minúsculas situações onde eu consegui enxergar que isso de alguma forma rolou, é um esforço muito grande, é um esforço que eu não consigo fazer todas as vezes, é um Uhum. esforço racional até. Ele fala muito que o mestre, ele faz isso de uma forma não pensada, né? Não existe esforço para isso. Eu entendo, inclusive, que pelo que o Assi está falando, para ele não é um esforço, ele apenas Não. está ali. Uhum. É ok. Pra... Nossa, gente, eu tenho que estar inspirada, tem que ser aquela coisa assim. Ao mesmo tempo que a felicidade também é uma coisa que me leva e que até me ludibria, assim, sabe? Porque tem coisas que trazem um. É tão intenso, é aquela coisa tão. Assim, que eu passo por cima de coisas, eu passo por cima de situações. Valores. Sim, eu entendo Exatamente, completamente. entendeu? Porque Uhum. aquilo tá muito, é muito incrível, É sabe? como se fosse parar um barco viking, né? Sabe aquele brinquedo, barco viking? Que vai de um Aham. lado para o outro, numa velocidade interessante, com o peso de pessoas em cima. Você não tem como você parar aquilo na mão, né? Existe todo um Sim. esforço de uma máquina consciente, controlado para que aquilo pare, né? Faz sentido o que vocês estão falando. É mais difícil a gente ir para neutralização do que você sair de um estado de neutralização, né?
Ó, no barco É... Viking, eu tô lá em cima onde tem o negocinho da luz, sabe? Eu vejo a coisinha balançar lá embaixo e fico pensando assim, Ah, sei, pra sei. que que tá balançando isso Você tá aí? sentado Ou lá na você tá, bandeirinha. ou você tá no meio, porque no meio tem menos variação de um lado para o outro. É, pode ser, pode ser. Legal, Mas gostei disso. eu luto às vezes para entender por que é que as pessoas são tão emocionadas. Autismo, né, que chama, não é? E não é, sabia? A gente diagnosticando o Sasset todo episódio. Todo. Já foi, não tenho. Não, É, até porque você é super funcional e tal. Mas pode ser um altas habilidades, não sei, mas é né? isso, é. É. É, Ah, É, é? ele é. comentou Ah, uma vez. Diagnosticado. ah, então, tá vendo? Olha, é uma professora sabe ver as coisinhas, né? E realmente, assim, eu também, né, como bom professora que sou em janeiro, eu tive várias formações e tal, então é legal, porque eu tive uma sobre neurodiversidade no geral, especificamente autismo e TDAH. E aí falava-se muito sobre a dificuldade que o altas habilidades tem no social e no afetivo e no demonstrar ou emular sentimentos, emoções. É Não exatamente isso que eu demonstro. tô falando. Não demonstro. Nem, não, olha, nem em casa, nem com a minha mãe, nem nada. Não demonstro. E isso tem tudo a ver com ritmo. Porque se você tá indo, ele fala, né, no lugar aqui, se você tem muito de uma coisa, você tem falta de outra. Sim. É porque, por exemplo, nas altas habilidades não é uma constante. O meu Aham, filho, por exemplo, ele é uma criança extremamente emocional. E aí falta racionalidade para ele, uhum, né? Lógico, é uma criança, ele ainda vai, né, desenvolver as ferramentas necessárias para lidar com esse mundo louco. Mas ele é assim um poço de sentimento, de sofrer por aquilo. Ele é hum, intensidade em pessoa, tanto o Paulo quanto o Otto, o seu xará e o meu gatuxinho do meio. Mas é isso, assim, são sempre extremos, né? Ou é o nada, ou é o tudo. É, interessante. a minha, eu tinha uma terapeuta antes, né? Não minha última agora, eu tinha uma terapeuta antes, que ela falava assim, tudo, eu lembro que ela pegava um lápis. Então, tudo na vida tem dois pontos, né? E tudo é a mesma coisa. Então, quando a gente fala assim, fulano é muito emocionado, ou fulano não é nada emocionado, ele tá só numa ponta do lápis ou na outra. O lápis é a Gente, emoção. hermética! Isso daí é polaridade, total. E aí a gente precisa entender que às vezes a gente precisa ir mais para lá e mais para cá. Então, aí a gente entra no ritmo. A gente vai e a gente volta. Uhum, Mas para total. mim, eu tô sempre no lado de cá. Eu nunca tô no lado de cá. Às vezes eu consigo dar uns passinhos para cá e eu vou voltar. Uhum. Não Mas, significa que eu ó, não tenha momentos de felicidade aham, ou momentos de tristeza, mas eles nunca são extremos. emocionados demais. Nunca. Nunca. É uma Nossa. oscilação menor, né? Sabe aquele friozinho na barriga? Ou pode ser uma coisa ruim. Por exemplo, meu avô faleceu mês passado, né? Aham, E aquele frio na barriga que a gente tem quando a gente recebe uma notícia ruim, eu nunca tive. Minha mãe me ligou e falou: ó, o avô faleceu agora de manhã. Tá, tá, tá. Tá bom. uhum. Enfim. É. É o Eu jeito como adorava a meu avô, Mas eu isso gente. gosto do meu também avô. não pode ser pela forma que você encara a morte, no que você acredita. Pode ser, Porque, pode por ser. exemplo, eu, pessoa super emocionada, eu perdi pessoas muito importantes, né? Meu pai de criação, meu avô, que eram os amores da minha vida, mas não, para mim não foi uma. É triste, mas assim, para mim foi uma coisa muito tranquila de passar, entendeu? Mas Eu eu não. acho que conhecendo o Sasset e tudo que a gente já conversou sobre magia e tal, eu acho que é coerente com a persona dele, da qual ele está hoje. E faz sentido, por exemplo, eu realmente acho que é neurológico, porque quando a gente falava bastante sobre feitiços no Clube do Livro passado, né, e ele falava, "Ah, eu não vejo tanta necessidade assim, né, de fazer feitiços tal na época.
Não, E o não feitiço significa que ele não vem de uma faça. falta. Então, mas é isso, o feitiço ele vem de uma falta, ele vem de um desejo. E o desejo na magia, e é uma coisa meio extrema, né? E se você não tem Uhum. um desejo extremo, por que que você vai fazer um feitiço? Tá certo, tá coerente com o que ele tá dizendo, né? Então, assim, você pode fazer feitiços e eles vão funcionar pela prática, pela pela experimentação, pelo teste, pelo uso dos elementos e testar eles, mas o elemento que dá o elemento mágico, a intencionalidade, também passa pelo desejo, né? E aí é claro, esse é um assunto complexo, porque se você não souber canalizar o seu desejo, ele sai do seu poder pessoal. E aí é a sua energia vital indo embora no ralo, né? Então não adianta só ter o desejo extremo de que aquilo se concretize para fazer um feitiço, se você não souber canalizar isso em energia e camadas e símbolos e etc. Mas Eu acho que precisa haver uma nessa, necessidade. nessa questão do feitiço que a gente discutia no Clube do Livro passado, eu acho que talvez tenha um adicional, né? O fato de que muita gente faz feitiço para alcançar alguma coisa que ela não consegue na sua vida pessoal, por exemplo, Uhum, eu quero muito comprar um carro, eu quero muito viajar, eu quero muito não sei o quê. Preciso passar por esse problema, estou com dificuldade financeira. E eu não tenho esse tipo de dificuldade. Então, eu não tenho esses desejos, porque o que eu desejo, eu posso ir lá e comprar. sim, Então, pouquíssimas coisas não são compráveis hoje em dia. E exato. aí, É o que a gente estava falando da falta, o desejo vem da falta, e aí se não tem a falta, não tenho, né, a quando a gente necessidade do pensa feitiço. que seja alguma coisa monetária, não há dificuldade. Quando é alguma coisa emocional, eu não tenho essa explosão de Essa emoção. falta. Então, Uhum. É, é isso, é isso. Muito interessante. Eu me marquei diga. aqui uma parte que eu amei, que, que eu já falei, né? Mas acho que é legal colocar aqui. Então, o mestre deixa com que o caos, o pêndulo, ele. Não, vou ler do jeito que tá aqui, né? A lei da neutralização, sua operação consiste na elevação do ego. Eu não chamaria de ego, eu chamaria de self pela teoria que nós temos hoje, mas ok, acima das vibrações do plano inconsciente da atividade mental, de modo que a oscilação negativa do pêndulo não se manifeste na consciência, razão pela qual não são afetados aqueles que conseguem fazer isso é, é semelhante a elevar-se acima de uma coisa, deixando-a passar debaixo de vós. O mestre ou estudante avançado polariza-se em seu polo desejado e, por um processo semelhante à recusa a participar da oscilação de retorno, ou, se preferir, uma negação de sua influência sobre ele. Mantém-se firme na sua posição polarizada, permitindo que o pêndulo mental execute sua oscilação de retorno no plano inconsciente. Cara, eu achei isso aqui incrível. Quer dizer, o mestre, a pessoa que domina essa arte, ele vai se posicionar intencionalmente no lugar onde ele quer dentro dessa escala. Qual polo eu quero, em qual intensidade, aonde eu quero me posicionar. E aí ele vai jogar isso para o subconsciente. Então é como se ele criasse uma realidade paralela e ele fizesse uma dobra espaço-temporal, no qual ele está imune a- às batidas do pêndulo. Ele uhum. continua ali enquanto o pêndulo continua batendo. Cara, é incrível, assim, você vira uma montanha de fato, né? É o oposto ao seja a água do rock do. Quem que fala isso, gente? Do Stan, não, do Lee. Qual é o Lee que fala isso? É Jet Li, Rock Lee, Stan Lee, não sei, gente. Digam aí nos comentários. O cara fala, né? Seja água, né? Que é essa filosofia chinesa de você fluir
como as águas de um rio. É o exato oposto. Você não vai fluir. Você vai É, escolher aonde você quer estar e se posicionar ali e deixar que o mundo se exploda. É literalmente isso, né? eu acho, Incrível. eu acho que isso é basicamente o que é a magia. Porque a magia é moldar as coisas a nosso favor, né? Para a Aham, gente enxergar o mundo da forma como a gente quer. Isso é basicamente o que é magia. exato. Trabalhar e É se incrível. achar no local do pêndulo onde a pessoa precisa estar é modificar o subconsciente para que eu não seja afetado por isso ou por aquilo. Ou seja, eu acabo Uhum. moldando o meu subconsciente e com isso eu moldo todo o entorno para que as coisas fluam da forma como eu quero. Sabe que eu É faço, um trabalho, viu? eu leio o Kybalion, mas eu complemento com o Ai, eu Kybalion tô para louca bruxos, pra né? ler esse. A Eu gente quero ler só também. Ele é um informação, calhamaço, né? É, Quero ler. nossa, informação tem inútil. Foi o Bruce, viu? Que falou. Foi o Bruce Lee. Boa, Bruce Lee, boa. Muito bom. 659 páginas aqui, tá? Não, deve ser E uma delícia esse não, livro. é muito legal porque ele tem umas tabelas aqui no final. Então tem Hum, assim, por exemplo, o resumo dos 7 princípios. Princípio do gênero, princípio da causalidade, não sei o quê, a vibração, o ritmo, afirmação para cada princípio. Então, a afirmação do ritmo, eu me movo com o ritmo do universo e tal, não sei o quê. Então, é muito legal. E aí, tem a última parte do resumo que ele faz sobre o ritmo, diz assim: o que a intersecção entre o princípio do ritmo e a magia nos ensina é que em vez de ser um mero espectador do vasto teatro do universo, o bruxo tem a capacidade de se tornar participante ativo, usando o conhecimento dos ritmos universais para moldar e influenciar o seu próprio destino e o mundo ao seu redor. Portanto, a magia não é sobre poder, mas sobre entendimento, compreendendo os ritmos do universo e como eles ressoam dentro de nós. Eu acho que isso aqui é exatamente a explicação do que tu está falando, Sim. daquela citação que tu trouxe. Mas eu fiquei pensando nessa afirmação, né? Seja o fluxo do universo, como é que você falou? Da afirmação do ritmo. A intersecção nos ensina não ser um mero espectador do vasto Não, teatro da do universo. afirmação, da frase de afirmação. Peraí, deixa eu ir lá atrás. Afirmações para cada princípio, Isso. ritmo. Eu me movo com o ritmo do universo, sabendo que após cada maré baixa virá uma maré alta. Ah, É tem que eu uma não falei ela continuação. inteira. Tá, tá. Tá? Por que que eu tô falando isso? Legal essa continuação, que é aquela coisa do a roda da fortuna, uma hora eu tô embaixo, outra hora eu tô em cima, saber que tudo vai passar, né? Que tudo está fadado a ir pro outro lado. Mas também tem uma coisa que eu acho que a gente pode burlar por meio da magia, que é justamente isso. Esse capítulo tá me falando muito forte que eu posso encontrar um buraco no meio do processo. Tipo assim, ó, é como se fosse a terceira dimensão do rolê. Assim, você tá lá, tem o polo aqui, o outro polo aqui. O universo está nesse fluxo. O universo está nesse fluxo. E aí a gente tá fluindo com o universo. Ok. Mas dependendo de como você conseguir dominar sua mente, você sai desse fluxo e faz assim, ó. Pim, ou pim. Você cria uma terceira via, porque você quer muito que, né, você saia desse fluxo que é o fluxo natural para o momento. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente é wicaniano, celebramos a roda do ano. E eu sempre falo para todos os meus alunos sempre que, tipo, Luna Sá, Mabel, Yuli, Soen, principalmente Mabel, Yuli e Soen, é tempo de recolhimento.
não é tempo de grandes celebrações e colheitas e festas. Não sei o quê. Lunação até que sim, mas digo, os demais, Mabons, Yuli, Soen, são sabás onde a gente se recolhe, a gente reflete sobre o que passou, sobre a morte. A gente não tá esbanjando vida, esbanjando a luz do sol, né? Então, é... mas e se você tiver numa fase da sua vida na qual você precisa, é, exemplo, você precisa de um emprego urgente, está numa fase da sua vida que você precisa de uma colheita. E, de acordo com a liturgia da roda do ano, não é um tempo de colheita, não é um período de colheita. Você precisa de uma colheita. O que que você vai fazer? Você vai esperar o fluxo do universo igual um crente? Não! Deus provê, Deus proverá. É, sabe? Tipo, tudo bem o fluxo do universo, mas assim, você vai plantar tâmara? Não, mas você vai utilizar outras forças, outras Vai usar a lua, vai correspondências, usar a noite, né? exatamente, para Mas te sabe, dar. isso, isso ó, aqui no, nos comentários do Claudinei sobre o Caibalion, ele fala, tá? Que ele diz, ah, de todas as oscilações de humor, não sei o que, né. E aí ele diz, por exemplo, em práticas mágicas, um ritual pode ser planejado de acordo com fases lunares, pois a lua tem um ritmo próprio e ela influencia a Terra e seus habitantes. Da mesma forma como a astrologia, muitas vezes usada, não sei o que, né. Então ele vai dando vários outros momentos durante o ano, porque cada coisa tem o seu próprio ritmo, Exato, e a gente pode exato. usar um outro Perfeito, ritmo perfeito, diferente daquele que a gente perfeito. acha. É, o sol não tá ressoando com o que a gente precisa naquele momento? Legal, eu vou celebrar minha roda do ano, vou honrar as colheitas maiores daquele período, de acordo com o ciclo solar, mas o meu tambor vai ser batido na lua cheia. Ou com a energia do planeta X, ou, como você falou, né? Ou com a energia eu gosto muito de magia planetária, então a gente tá no ano de Marte, bora, né? Tipo, ah, mas o meu ano pessoal, de acordo com a numerologia e o tarô, é o, sei lá, o deitado. Então, nem existe, né? Ah, é o deitado. Então, assim, como que pode ser o imperador, né? Como é ano de Marte, mas o meu arcano pessoal é tal, então não é um movimento pra mim, não é um momento pra que eu vai, faça, não sei o quê. Então eu vou ter que esperar quando meu ano pessoal for tal, aí eu vou poder agir. É, Não, né? A eu não vida é gosto uma dessa só, coisa de ano pessoal, tá? dá pra ficar esperando. Não, Eu eu não gosto dessa gosto. coisa de De ano uma pessoal. não, não. Existem coisas que acho que dá pra esperar, mas você vai ficar num sofrimento, você vai ficar num É, perrengue, seja do que Imagina, for, se a esperando. gente Eu, for. eu- des- Desculpa, desculpa, pode desculpa. falar. Imagina. É que Por a gente já joguei favor. tá na três, fogueira. não tá rolando nem mãozinha. Ah, eu acho que assim, é uma forma de você não se responsabilizar por tomar as rédeas de uma situação, de resolver uma situação, de achar meio que a culpa não é minha, que não tô me mexendo. A culpa, na verdade, é porque o meu ano é esse, porque o meu momento é esse, porque eu preciso esperar a lua tal, porque eu preciso esperar o sabá tal, eu preciso esperar estar numa época de colheita. Então, eu entendo muito como uma não responsabilização, comigo não morreu, não é culpa minha se tudo tá dando errado, não errado, mas eu tô numa situação ruim. Eu acho assim, se a gente esperar para juntar, vou chutar aqui coisas aleatórias, né? O Sabá de Ostara com uma lua cheia naquela mesma semana, num dia de Marte ou de Vênus, sei lá, para fazer um feitiço com uma vela da cor azul, pedindo. Gente, isso aqui vai acontecer a cada 15, 20 anos? É, para Não, alinhar tudo, né? Todas as energias. Então, eu acho que é isso. O bruxo, ele escolhe qual energia que vai ditar. Por isso que eu gosto muito Exato. de magia planetária, porque cada hora muda.
agora é a hora de sei o quê. Ah, que ótimo, tenho uma hora para usar essa energia. Muito bom. E aí não fica só refém do dia, né? As horas planetárias e tudo. Meu, muito legal. O que mais que a gente não falou, Sabe talvez? que aqui no Hum, resumo dos 7 princípios que o Claudinei coloca, ele fala sobre. Ele dá na tabela, né? O princípio, qual é a ritualística, qual é o planeta, o chakra, a função e o resumo. Então ele diz assim para o ritmo: o ritmo tem um princípio purificatório, desculpa, o princípio do ritmo tem uma ritualística purificatória. Ele utiliza o planeta Marte, o chakra dele é o plexo solar. Claro, depois ele faz toda a explicação do motivo de cada coisa, né? A função dele é de limpar, e o grande resumo que ele coloca aqui em 4 pontos é: há sempre um fluxo, um movimento. Entrar no ritmo do universo é a chave para poder superar os desafios da vida. Toda causa tem um efeito e todo efeito tem a sua própria causa. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei do ritmo. muito E bom. aí ele E fez um aí, resumo de cada um. novamente, seguindo os fluxos do universo, você escolha qual universo, né? Porque é isso que a gente está falando. Existem micro-universos dentro do nosso universo. E aí você escolhe qual universo, né? Ao mesmo tempo que tem gente trabalhando com Deus X, tem gente trabalhando com Deus Y, que são completamente diferentes. E, né? Se bem que esse exemplo é péssimo, porque aí o pessoal vai começar a trabalhar com Deus de prateleira. Eu odeio essa prática. Mas é, faz um certo sentido se você precisa daquela energia naquele momento. Por exemplo. Ah, eu tô precisando, uma mulher que tá precisando é, se encontrar dentro da sua soberania. Pô, vamos trabalhar com Arian Rod, vamos trabalhar com Blood Diode. Pô, incrível. Elas vão te ensinar muito sobre não conformismo com o que é imposto dentro dos seus mitos. Ah, eu tô precisando de uma deusa guerreira. Pô, Diana. Ah, tô precisando. E assim por diante, né? Só que tudo tem o seu ônus e o seu bônus, né? A lei da polaridade, tudo. Não vou falar, porque quando chegou na minha vez ninguém me avisou. Então, Mas também é uma coisa assim, nesse tipo de prática eu entendo que não são deuses de prateleira, porque você não tá pegando um deus aleatório com o qual você tem hoje em dia estão. zero Hoje em tipo dia de. estão. Nossa. Mas dá Vai ter resultado? gente que vai ouvir isso aqui e vai falar: ah, eu tô precisando de amor próprio, então eu vou trabalhar com Lilith, ou eu vou trabalhar com Aphrodite. Vai ter. Sempre tem, mas assim, e os resultados? Porque é isso também, eu entendo que a lei da polaridade aí, ela vai te trazer, você vai conseguir lidar melhor com ela, com o seu conhecimento, com o que você tem de estreitamento de laços com aquele Deus, com o que você tem Uhum. de bagagem ali, né? Eles não estão lá sentados num bar esperando alguém chamar, opa, peraí, minha vez, Ah, deixa eu descer lá e mas fazer o hoje, negócio. mas hoje as pessoas acham que é igual ir numa biblioteca e escolher o livro. Qual é o livro que eu vou É, olhar? Qual é o livro que eu vou ler hoje? Ah, esse aqui. É, É o é. quê? É Marte. Ah, o livro que eu vou escolher hoje é Afrodite. O livro é isso. Ah, hoje eu estou muito revoltado, então eu vou trabalhar com Lilith. Ah, porque agora eu tô com não sei o que, eu quero tal coisa, eu É, quero dinheiro, então eu vou trabalhar com a deusa Fortuna. Ah, é isso que está isso. acontecendo hoje. Ah, eu quero uma vingança, então eu vou trabalhar com Kali. É isso que tá acontecendo hoje, é real. E aí, olha só que legal aqui na última página do ritmo. Ver-se-á que geralmente uma pessoa paga o preço de tudo que possui ou de tudo que lhe falta. Se tem alguma coisa, carece de outra. E isso também vale para o relacionamento com os deuses quando você é agraciado com dádivas dadas por eles. Porque assim. Principalmente deuses que trabalham muito com essa energia de troca. Eles vão te dar o que você vai trazer uma coisa, oferenda, eles vão te dar o que você pede, mas eles também vão cobrar.
E aí você vai ter exatamente o que você pediu e você vai ter uma falta que é causalidade, que é uma consequência, uma causa do efeito que você mesmo causou por ter aquilo que você não tinha antes. Agora você vai ter uma falta, que é uma causa. Não tem como fugir. E às vezes pode ser coisa boba, mas às vezes pode ser coisa importante, né? Sim. É, acho que é isso. Acho que mais que isso é, é começar a falar de mistério. E aí, mistério é uma coisa que cada É, um tem que vivenciar, né? exatamente. No seu. Na sua própria história, Exato. no seu próprio pêndulo. Exato, muito bom. Gente, foi muito legal esse capítulo, conversar sobre ele com vocês, foi muito divertido. E a gente se encontra então no próximo capítulo, que é a causalidade. Olha, as coisas estão meio conectadas, né? Porque a gente estava falando de causalidade e aí já tá chegando. Então, até a próxima. Gostei muito de estar com vocês hoje. Bless you. Tchau, Ela tchau. Recebi.